Oi, gente. Tá escuro assim. Agora tá bom. Bom, gente, estou aqui pela segunda vez pra gravar esse vídeo, conversando com vocês, explicando um pouco aí dos últimos acontecimentos da minha vida. E sim, eu já estou gravando esse vídeo pela segunda vez, porque vocês viram no vídeo passado que o Otávio apagou o começo do meu vídeo. Gente, eu chorei tanto, vocês não têm noção. Ele apagou tanto o começo desse vídeo quanto o final do Acampa Dentro. Então eu fiquei muito arrasada. Nossa, só Jesus. Então, eu decidi gravar esse vídeo assim, só conversando com vocês mesmo, tá? Sem dobrar roupa nem nada, só um bate-papo normal, sem produção, sem nada, sem só assim mesmo, ó, simples, de top, porque tá um calor do caramba. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo. Então, no ano passado mesmo eu coloquei eu falei em alguns vídeos que eu estava passando por alguns problemas pessoais, que por conta disso eu estava às vezes me ausentando um pouco do canal, demorando a publicar vídeo. E realmente, né, gente, como eu também falei nesses vídeos, é muito complicado quando a gente está com a cabeça cheia de problemas, a gente conseguir gravar vídeo, né? E eu vou explicar um pouquinho pra vocês de algumas coisas que aconteceram, né? Na realidade não deixa de ser um desabafo, né? Porque eu tenho vocês todos como meus amigos. Eu acho que a gente pode conversar abertamente, né? Então vamos lá. Não é novidade pra ninguém, né? Eu já falei várias vezes aqui no vídeo que eu estou passando por um momento de crise financeira horrível. Não só eu, óbvio, né? A população brasileira inteira está sofrendo com a crise. E, porém, é aquilo. Eu estou falando por mim, né? Então, eu vou falar da minha situação, tá? Ano passado foi um ano muito difícil pra gente. Um ano financeiro muito difícil. Foi um ano, assim, desesperador mesmo, tá? Foi um ano bem desesperador mesmo, assim. Por mais que a gente tenha fé em Deus, que a gente confie em Deus, nós somos humanos, né? Então, sim, gente, ano passado, em vários momentos eu me desesperei bastante, tá? Foi um ano assim, sabe aquele ano que, assim, parece que a vida realmente me deu várias rasteiras, assim, sabe? Quando você tava se levantando e pensando que ia melhorar e toma mais uma rasteira. Então, foi um ano assim, tá? Foi um ano onde saiu muito dinheiro, entrou muito pouco dinheiro. Foi um ano bem difícil mesmo, que eu sempre falo aqui em casa, se não fossem os meus pais e se não fosse o meu irmão também, que deu um apoio legal pra gente. Não só digo apoio financeiro, mas um apoio, assim, sabe, de ouvir, de dar conselhos, de estar ali apoiando, sabe? Eu não sei o que seria de nós, sabe? É por isso que eu digo assim, né? Tem gente que acha que não precisa do outro, né? Mas eu sempre falo isso aqui em casa, né? Nós não somos ninguém, nós não somos nada, nós sempre precisamos do outro. Hoje em dia uma pessoa pode estar muito bem, né? E amanhã ela pode estar muito mal precisando de uma pessoa, e às vezes a ajuda vem de quem a gente menos espera. Então a gente nunca pode dizer eu não preciso de ninguém, porque nós estamos sempre precisando, né? Pobre daquela pessoa que acha que ela nunca vai precisar de ninguém, porque a gente precisa sim, gente. Que assim como nós precisamos de ajuda, nós também precisamos ajudar, né? As outras pessoas. Às vezes a pessoa só precisa de um momento que você escute o que ela precisa falar, que ela pessoa precisa de um momento para desabafar, né? E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa quando ela tá com problemas. Diante de toda essa situação, né? E assim, eu não tenho vergonha de falar que ano passado foi um ano difícil financeiramente. Não tenho vergonha, tem pessoas que têm vergonha de falar, eu não tenho vergonha de falar, né? Todo mundo pode passar por um momento de crise. E assim, foi um ano difícil em termos de a gente já não tava nem mais fazendo compra de mês mesmo, porque eu sou acostumada muito a fazer compra de mês aqui em casa, não gosto de ficar comprando aos pouquinhos. Já tava fazendo compra assim, só de reposição mesmo, sabe, de comprar o que tava faltando, o essencial mesmo. E foi uma situação que tava me deixando muito agoniada, muito nervosa mesmo, sabe? Mas assim, é aquilo, né, gente? A gente se desespera, a gente fica nervoso, a gente fica angustiado, mas assim, graças a Deus nunca faltou nada. Deus sempre deu uma solução, mesmo que foi nos 45 do segundo tempo, sabe? Assim, quando a gente pensou que já não tinha mais solução, Deus foi lá e mostrou que tinha assim uma solução. Sou muito grata a Deus por isso, né? E assim, mas de toda essa situação financeira, assim, o que mais pesou em mim, né, foi ter tirado o João Luiz da escola, tá? Mas isso foi o que mais pesou pra mim, sabe?
porque assim, ele é o tipo de criança que eu nunca tive problemas, nunca tive reclamação na escola. Sempre que eu chegava na escola para uma reunião, desde a faxineira, coordenadora, professora, diretor, sempre eu tive só boas coisas, que sempre só elogios, né? Sempre só recebi elogios dele. As notas dele, né, sempre foram 8, 9, 10, só notas boas, tá? Ano passado ele teve 2 notas 7, 7,5, mas foi porque ele também foi afetado por esses nossos problemas, que por mais que a gente tente, né, passar para a criança, mas a criança acaba recebendo aquela preocupação também para ela, né? Então eu relevei bastante isso em relação às notas dele, porque eu sabia que tinha um motivo, né? Mas assim, e também eu não posso ser hipócrita e dizer que não tem uma diferença da rede pública com a rede privada, porque tem, gente. A gente ouve todos os dias na televisão as pessoas reclamando que o Brasil não tem segurança, não tem saúde, não tem educação, que as escolas não têm professores, que as escolas, os professores ficam em greve porque não recebem pagamento, que o ensino está muito fraco. A gente ouve isso e é realidade, sim, tá? Tem uma diferença, porque se não tivesse eu não pagaria todos esses anos para ele. Não pago porque quero, não pago porque posso, né? Pagava porque eu via essa diferença, eu enxergava essa diferença. E o colégio que ele estudava era um colégio muito bom, que eu não tinha nada o que reclamar. Mas infelizmente a grana estava muito, muito, muito curta. A gente estava fazendo assim, sabe, o impossível para conseguir pagar. Então eu sentei, conversei com o Otávio. Foi uma decisão difícil. Ele se arrumava para ir para a escola e eu chorava, né, escondida assim, para ele não ver, porque aquilo me doía muito. Até que um dia eu cheguei, chamei ele, sentei, conversei, eu falei que eu sempre priorizei o estudo, né, mas que eu sabia que a moradia, né, a nossa casa, a gente também tem que priorizar, porque é algo que vai ficar para eles. E o dinheiro estava muito difícil de entrar, e não estava sobrando para nada, muito menos para construir a nossa casa. E ele entendeu. Ele tá doido para voltar já, óbvio, né, porque ele gostava da escola dele, mas ele entendeu de boa, assim, e foi bem maduro até para a idade dele. Essa mudança de escola também me causou muitos transtornos, porque assim, eu mudei ele, né, gente, no final do ano, no 4º bimestre já. Sim, eu mudei. Foi uma decisão que eu tomei assim, que eu até achei bem arriscada, mas eu decidi arriscar mesmo, porque já não estava dando mais pra gente, estava bem difícil a situação. Então o que eu fiz? Quando nós tomamos a decisão, eu já tínhamos conversado com ele sobre a mudança, e ele aceitou. Eu comecei a procurar escolas por aqui por perto, né? Porque eu falei com o Otávio já que eu queria economizar inclusive no transporte. Eu não queria ter que pagar transporte escolar. Então eu fui em umas 2 ou 3 escolas, né, e eu não consegui a vaga. Na última escola que eu fui, a menina pediu para eu voltar uma semana depois, para ver se eu conseguiria. Eu deixei meu telefone, ela pediu para eu ficar atenta, porque a menina ia tentar ligar umas 2 ou 3 vezes. Então, assim, eu acreditei que seria naquela escola que ele ia ficar. Então eu fui para casa e eu decidi ir na escola já pegar a transferência dele. Ela falou que se eu fosse pedir a transferência dele, que ia encerrar a matrícula dele, já não poderia mais ir para a escola. E eu aceitei assim mesmo. Então eu encerrei a matrícula dele e fui. Quando eu voltei no colégio, que a menina falou que era para eu retornar na próxima semana, ela disse que ainda não teria vaga para eu tentar em outros colégios, mas uns colégios muito distantes. Para mim não era vantagem. E aquilo começou a me desesperar, porque ele já estava 2 semanas parado. E o meu irmão até comentou comigo: nossa, Raquel, será que ele pode reprovar por causa de falta, se ele ficar mais tempo sem ir para a escola? E aquilo me deixou mais nervosa ainda, porque o João Luiz, ele já chegou no 3º bimestre com nota para passar. Aí o Otávio começou a pesquisar em casa, e vendo no Google ele achou um CIEP que tem pertinho da nossa casa, bem mais perto até do que esse colégio que eu imaginei que ele fosse ficar. E nós fomos lá, eu levei já algumas documentações, e eu cheguei já com aquela cara de choro, né? Eu conversei com a menina da secretaria, expliquei a situação. Eu estava parada 2 semanas, que ele não podia ficar sem estudar. E aí ela pegou o boletim dele, analisou, até falou com a outra menina que estava lá: nossa, olha, ele tem boas notas, ele tem uma boa frequência. E aí eu consegui a vaga dele, ela me deu todos os documentos que eu precisava levar. E aí foi só o tempo de eu providenciar tudo, assim, bem às pressas mesmo, né? E eu levei, e aí ele começou a estudar já lá no 4º bimestre, nesse colégio aqui perto de casa. Mas é isso, né? Sim,
Eu sempre falo pra ele, a primeira oportunidade que eu tiver, que a nossa situação financeira estiver estabilizada, eu volto com ele pro particular sim, porque eu acho que vale bastante a pena. Mas assim, isso só vai acontecer depois que eu estiver na minha casa, porque nós precisamos, né, construir a nossa casa, senão a gente não vai sair do aluguel nunca. Mas assim que der, eu volto com ele sim, tá? Gente, vou deixar aqui uma coisa bem clara, pra ficar bem esclarecido, pra que vocês não pensem que eu sou contra o colégio público, tá? Pois o fato de eu achar que o colégio particular é melhor, não significa que eu acredite que uma pessoa que estuda num colégio público não vai se dar bem, não vai ter um futuro bom pela frente. Inclusive eu sentei com o João Luiz, nós explicamos isso pra ele, tá? Que estudar ou não no colégio particular é só questão de poder ou não poder, tá? Acho que isso não vai impedir, ele não é um obstáculo para que ele tem um futuro brilhante pela frente. Basta correr atrás, basta se dedicar, basta estudar. Eu particularmente, eu cresci e estudei minha vida inteira no colégio público, né? Meu irmão mais velho cresceu e estudou a vida inteira dele no colégio público. Meu irmão é super inteligente, é mega inteligente. Meu irmão sabe de assuntos assim que você fica boba, sabe? Se você, assim, ele sabe de tudo um pouco. Ele é muito inteligente, não é porque é meu irmão não, sabe? Mas quem conhece ele sabe que ele é muito inteligente. E assim, nós estudamos a vida inteira no colégio público e isso não nos impediu de nada, gente, tá? Assim, eu particularmente eu não tenho uma vida melhor porque eu não fiz uma faculdade, né? Depois de muitos anos aí é que eu fui fazer minha formação de professores, né? Hoje eu não trabalho fora porque eu tenho um filho pequeno, né? Não tenho com quem deixar. Já estudou uma outra vez por um ano no colégio público, tá? A própria professora dele pediu pra se eu pudesse voltar com ele para o particular, porque o ensino público estava atrasando ele. A professora dele do colégio público, da outra vez que ele estudou, acho que se não me engano foi no 2º ano, a professora pediu, falou: mãe, se você tiver chance de voltar com ele, volta, porque ele já está bem avançado e está atrasando ele, né? O ensino no público é um pouquinho mais devagar sim, tá? Mas em momento algum, gente, eu quero que vocês pensem que eu sou contra o que eu acredito que uma criança que estuda no colégio público não tem chance de ter nada na vida, porque eu estudei minha vida inteira no colégio público, tá bom? Outra situação também que, assim, que abalou bastante a minha mente, que eu acredito que hoje em dia no Brasil também tem abalado bastante a vida das pessoas, que é a questão da violência, a questão de assaltos, tá? Pra quem me acompanha mais tempo aí no canal sabe que o meu carro foi roubado, né? O carro foi roubado em janeiro de 2017 e isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Depois desse dia em diante eu já fiquei com aquele negócio na cabeça, sabe? Onde eu vou eu acho que eu posso ser assaltada. E em dezembro agora de 2017, foi dia 9? Não, dia 9 nós fomos para o casamento da minha prima. E no dia 10, o Otávio saiu para trabalhar e ele foi assaltado, né, dentro do ônibus. Ele cochilou e foi acordado com um bandido armado, andando pra lá e pra cá, pedindo dinheiro de todo mundo, dizendo que ia dar tiro em todo mundo. Levaram o celular dele e eu tava na casa da minha tia-avó, nós fomos almoçar lá. E ela colocou a mesa, colocou a comida, e nós estávamos sentados para começar a comer. E ele me ligou pedindo para eu ir para casa o mais rápido possível para poder bloquear o celular dele, porque ele tinha sido assaltado. Na mesma hora eu comecei a passar mal, minha pressão deu ruim, eu comecei a me sentir assim com sensação de desmaio, comecei a me sentir muito desesperada. Eu até imaginei que tivessem feito alguma coisa com ele, né? Ele não estava querendo me contar, então eu fiquei muito abalada. Muitos desses assaltos são seguidos de violência, então isso me deixa completamente nervosa. E para completar a situação, agora trabalhando no carnaval, ele chegando em casa, né, de manhã, já perto de casa, ele estava no ônibus e o ônibus que ele estava novamente foi assaltado. Graças a Deus, foi a mão de Deus mesmo, a proteção de Deus. Não levaram nada dele, não levaram o celular, não levaram o dinheiro que ele tinha da passagem no bolso. Mas aquela sensação, né, gente, aquele medo, imagina, você ser assaltado pela segunda vez em, sei lá, tão pouco tempo, é algo também que tem mexido muito com o meu psicológico. Ele já sai pra trabalhar, eu já fico completamente nervosa. Meu irmão também, quando sai pra trabalhar, e minha cunhada, eu fico muito nervosa, sabe?
se ele diz pra mim, vou chegar, se ele me diz que vai chegar a tal hora, passou 20 minutos e ele não chega, eu já fico preocupada, pensando em 1 milhão de coisas. Outra coisa também que de janeiro pra cá tem me deixado bem nervosa é o fato de a gente estar passando por um problema de saúde na família, tá, gente? Não vou entrar em detalhe porque não diz respeito a mim, mas em janeiro o meu pai descobriu que ia precisar fazer uma cirurgia. E de lá pra cá tem sido uma correria, negócio de exames. E ele tava sentindo muitas dores e tal. Agora, graças a Deus, ele tá bem. Não tá sentindo mais dor, mas vai precisar fazer a cirurgia ainda. Ele ficou até internado, né, alguns dias antes do carnaval. E ele vai precisar voltar e fazer uma cirurgia. E assim, na realidade eu nem ia tocar nesse detalhe. Mas como provavelmente pode ser que minha mãe precisa da minha ajuda depois que ele operar, pode ser que, né, seja difícil para eu conseguir gravar, seja difícil para eu conseguir publicar. Então já quero deixar claro aqui para que, se isso venha acontecer, vocês entendam qual é o motivo, tá? Eu vou fazer de tudo para deixar vídeos gravados, já editados, e já subir para o YouTube para deixar programado para soltar nos dias que eu quero, para que o canal não fique sem vídeo, tá? Mas se acontecer, vocês já sabem o motivo, tá bom? Então essa é uma situação, né, gente? Doença na família é sempre uma situação que deixa a cabeça da gente a mil. A gente, assim, deixa a gente, assim, bem nervosa, bem cabisbaixa, né? Bem pensativa, bem... sei lá, né? Então é também uma coisa que tem me deixado bem nervosa. Quem me acompanha já há mais tempo, que no ano passado eu iniciei uma reeducação alimentar. E devido a esses problemas todos, gente, eu não consegui manter, né? Eu já tinha conseguido eliminar aí mais ou menos uns 13 quilos, bastante coisa. Eu fiz até um vídeo mostrando a minha evolução, né? De quanto em medidas, né? Do quanto em medidas eu já havia perdido. E assim, era uma diferença bem grande. E eu já engordei bastante, não sei o quanto, porque eu tô sem balança, tá? Minha balança tá sem a bateria, mas eu tô querendo muito retornar pra reeducação alimentar, muito também pela questão da saúde, né? Eu já sinto, assim, a minha saúde bem fragilizada, né? E eu quero muito retornar ao minha reeducação alimentar. Só que dessa vez eu vou fazer diferente, não vou me pesar. Eu acho que o peso escraviza muita gente, porque a gente fica muito focada, assim, em diminuir o número na balança. E muitas das vezes a gente não entende, né, não compreende que muitas das vezes a gente elimina gordura, mas ganha massa muscular, e por isso o número na balança não diminui, mas isso frustra muita gente. Isso deixa a gente muito frustrado, e por isso que eu decidi que quando eu retornar à reeducação alimentar, eu vou focar apenas nas minhas medidas, tá? Eu vou me basear somente nas minhas medidas, porque eu acho que são mais confiáveis. Mas assim que eu tiver tudo organizado, tudo reformulado, eu vou reorganizar minhas tabelas, vou reorganizar tudo direitinho, eu coloco no canal para vocês acompanharem essa nova batalha comigo, tá bom? Já é isso, um pouquinho aí, né, das probleminhas que afetam a minha mente. Se eu for falar de todas as coisas, né, eu vou ficar aqui até, sei lá, talvez um ano inteiro. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham compreendido um pouquinho, que vocês possam ter um pouquinho de paciência comigo, tá? Só um pouquinho. E entender, assim, esse meu lado, né? Eu sei que vocês têm, eu sei que vocês já entendem bastante e estão sempre aí me ajudando com palavras amigas, com conselhos e com boas energias e com desejos sinceros de soluções e bons resultados na minha vida. Eu agradeço sempre todo esse carinho a vocês, tá bom? Um grande beijo, gente. Se você gostou, deixe seu like. Até o próximo vídeo.